Se você trabalha como infoprodutor ou trabalha como dropshipping, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os cuidados que você precisa ter para que você pague menos imposto, mas de forma legal. E vou te falar uma coisa, muita gente vai ter problemas nos próximos anos. 2021, 2022 serão anos em que muitas empresas vão ter problemas dentro desses dois segmentos. E eu vou te explicar por que nesse vídeo. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque aqui você tem um conteúdo que vai agregar valor para a sua atividade digital. Vamos lá. Vez por outra, a Receita Federal ela abre um processo fiscalizatório que tende a trabalhar especificamente sobre um segmento, sobre uma atividade ou sobre uma situação específica. 2018, por exemplo, ela abriu uma ação fiscalizatória sobre empresas que estavam utilizando a isenção indevida sobre uma determinada atividade. Ou seja, ela identificou que 96.731 contribuintes, segundo o sistema deles, estavam utilizando uma isenção indevida. E aí abriu um processo fiscalizatório em cima desses contribuintes por conta dessa situação. Empresas que movimentam plataformas, como por exemplo, Hotmart, as plataformas todas de infoproduto, Monetize, Eduz, somente Hotmart que nós temos uma movimentação absurda, né, de infoprodutores e afiliados na plataforma. E empresas que movimentam aí plataformas de e-commerce são alvos de fiscalização, porque lá na plataforma você tem o conjunto de transações que ocorre em cima de todas as empresas que participam dela. Então é muito mais fácil ter uma fiscalização sobre os dados da plataforma correspondente aos seus clientes do que ir cada um dos seus respectivos clientes que utilizam uma determinada plataforma. Porque o valor é transacionado dentro da plataforma. Não existe problema nenhum em relação a isso. O problema existe quando é identificado que existe algo que não é condizente com a realidade. E aí você vai entender. Inclusive tem uma matéria do Valor Econômico aqui, ó, com receita menor, eu vou colocar para vocês aqui embaixo. Com receita menor, imposto digital entra na mira dos estados. Queda de arrecadação leva governos a estudar formas de tributar setores menos afetados diante da pandemia. Ou seja, governo estadual, governo federal e governo municipal não é bobo. E aí, consequentemente, é onde que está o grande problema de tudo isso. Algumas empresas estão utilizando de atividades que não condizem com aquilo que elas fazem. E olha só, não somente isso. Elas estão promovendo uma forma de pagar imposto do jeito que elas acham que deve e como elas acham que deve. Vou dar um exemplo prático dentro do dropshipping. Se você pegar a operação do dropshipping e você deduzir, como tem empresas que estão fazendo isso, deduzir os seus custos de tráfego, as suas despesas, você dizendo que você tem isso, você pode deduzir do seu imposto. E você tem uma empresa no Simples Nacional. Em nenhum caso você vai ter uma empresa do Simples Nacional que você pode fazer a dedução das suas despesas ou dos seus custos. Isso se aplica a empresas do lucro real, que não se aplicaria para empresas desse segmento, que é um outro tipo de tributação que também tem outras formas específicas de se tributar o imposto final. Ou seja, você tem uma empresa no Simples Nacional e você deduz suas despesas de tráfego, que correspondentemente é um valor considerável para você poder subir a sua loja, para você vender os seus produtos. Aí você coloca todas as despesas que você tem e aí você deduz do imposto a pagar e acha que isso está certo? Cuidado, porque você está cometendo um erro muito grave. Aliás, dois erros. Primeiro, por usar uma empresa do Simples Nacional com uma atividade que não permite a dedução nenhuma da receita, porque não é condizente. Existem atividades que você pode transacionar, ou seja, você pode passar o dinheiro pela empresa e aí você pode deduzir o dinheiro que não é seu, porque você tem uma atividade que te permite isso. Agora, existem atividades que não te permitem isso, porque o KNAI da atividade não é condizente com esse tipo de operação. E tem gente que está achando que essa é a melhor maravilha do mundo. E lá na frente
está correndo um grande risco. Porque ele faz como ele quer. Ele paga o imposto que ele quer, da forma que ele quer. Um outro exemplo, o caso especificamente do e-book. Esse é um assunto que eu já tenho falado aqui e eu vejo mais e mais contribuintes aderindo a essa forma para poder ter uma dedução tributária. Existe a dedução tributária? Existe. A isenção? Existe. Desde que seja feita de forma correta. Na descrição do vídeo no YouTube eu vou deixar um artigo que explica para você sobre essa forma correta. Quer fazer de forma incorreta? Como é que você faz? Você pega aí um sistema que te permite, por exemplo, você manipular as informações e, consequentemente, te permite, por exemplo, você jogar um valor para uma atividade isenta. Ou seja, é um gato que você faz para que você possa, então, aderir ali a uma tributação isenta. É quando você pega na totalidade do seu faturamento, você está vendendo e-book a R$500, a R$900. Faz uma pesquisa na Amazon, por exemplo, e vê quanto custa um e-book. Você acha realmente que o Estado é bobo, que a Receita Federal é boba e que o município é bobo de aceitar esse tipo de situação? Como eu disse, não existe absolutamente nada de errado em você aproveitar o benefício que existe sobre uma atividade de e-book, desde que você venda um e-book. Ou desde que você tenha uma atividade onde você tenha parte dessa atividade, uma parte que de fato seja um e-book e que seja condizente à entrega, que você tome os cuidados necessários, que a pessoa de fato está comprando um produto digital que também tem um e-book e que você tem de fato ali uma separação do valor correspondente a cada uma das coisas. Eu também vendo e-book na minha empresa de treinamento, entendeu? Só que é o seguinte, para que eu vou falar que eu estou vendendo um e-book se eu não estou vendendo um e-book somente para ter uma tributação beneficiada num segmento que, convenhamos, é um segmento de alta rentabilidade? Convenhamos, o que mais atrai as pessoas para os mercados digitais? É a possibilidade de escalar vendas e de conseguir, com a escalabilidade desse negócio e com uma alta rentabilidade que existe nos produtos digitais, conseguir ter resultados diferenciados. Para que você vai correr um risco desnecessário dentro de uma operação que você está achando ou sabe que essa operação não é válida? Basta você raciocinar que você sabe que existe alguma coisa de errado numa operação como essa. Qual é o grande problema disso tudo? É o que eu falei no início. A Receita Federal vai lá e abre uma ação, ou o Estado abre uma ação sobre essas atividades que estão sendo transformadas em empresas de venda de edição de livros, cuja edição de livro não existe. Não existe nenhuma edição de livro. A empresa está sendo transformada em empresas que não tinham inscrição estadual, estão abrindo uma inscrição estadual para efetivamente terem ali uma atividade que elas não exercem, abrindo uma chance para um outro Estado, para um outro governo que ainda não estava amparado nessa empresa, porque ela tinha Receita Federal, CNPJ, ela tinha inscrição municipal, que é do município. Aí ela abre a inscrição estadual para poder fazer essa transação, coloca mais uma atividade ali, e aí efetivamente traz para dentro da sua empresa a inscrição estadual e um outro governo, que é o governo estadual, para fiscalizar essa operação, para poder efetivamente depois, lá na frente, ter algum tipo de problema. Olha só, cada qual faz o que quiser com a sua empresa. Só que você precisa entender que existe risco. O problema existe quando o empresário do mercado digital ele não consegue perceber o que está acontecendo. Quer uma opinião, busque uma segunda opinião sempre. Você não precisa acreditar no que a Tactus está falando. Se você achar, por exemplo, que nós estamos falando groselha, não tem problema. Pega uma outra opinião. Nós temos um estudo tributário sobre as atividades que os nossos clientes exercem. Nós fizemos estudo tributário. Nós temos consulta fiscal para amparar aquilo que nós fazemos para os nossos clientes. Para quê? Para que o nosso cliente não corra risco. E eu estou vendo empresas digitais correndo um risco sem muitas vezes saber que está correndo risco. E aí você vai ter um sério problema. Pense nisso. Quer saber um pouco mais sobre isso? Se vai no YouTube, eu vou deixar os links aqui para você. Entre em contato com a Tactus.
estiver no Instagram, chame a Tactus, vai ser um prazer poder te ajudar e te explicar um pouco mais sobre esses assuntos.